Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na sua presença, na sua casa, ó meu Deus, reunidos no teu nome, e nós sabemos que o Senhor está aqui conosco, Senhor, e isso é maravilhoso, meu Deus, saber e sentir a sua presença, saber que nós, somos amados pelo Senhor, meu Deus, e não há nada melhor, meu Deus, do que sentir-se amado pelo Senhor, meu Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nada se compara, Senhor, ao seu amor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha trazer iluminação, trazer revelação, trazer entendimento, discernimento, meu Deus, espiritual para nós, ó Deus. Abra os olhos dos nossos corações, ilumina nosso entendimento, trazendo, ó Deus, a capacitação que nós precisamos para absorvermos, ó Deus, os ensinamentos, as instruções da sua palavra, da mensagem de hoje para nós, para o nosso crescimento, nosso fortalecimento, para a nossa edificação, para a nossa santificação. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos, o Senhor fale comigo, fale conosco em nome de Jesus, por meio da mensagem da tua palavra, para a glória do teu nome, amém e graças a Deus. Amós 3,3 nos diz assim, o nosso Deus na sua palavra: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado, se não estiverem de acordo. Na versão mais tradicional diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta, e sobre essa pergunta nós vamos desenvolver a mensagem de hoje para nós. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus, e que o nosso Deus venha trazer o conhecimento revelado pelo Espírito Santo, venha falar profundamente conosco e nos ajudar a compreender e a obedecer a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós, quando a mensagem é baseada nessa palavra, a essência da mensagem, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, nos despertou sobre um aspecto que até então não tínhamos sido despertados para esse aspecto, que é a comunhão, porque é claro que a mensagem trata de nós estarmos em acordo, ou entrarmos em acordo, ou até permanecermos em acordo com alguém. Aqui fala claramente: duas pessoas poderão caminhar lado a lado, se não estiverem de acordo? É claro que não. A pergunta em si mesma ela já traz a resposta. Se eu não estiver de acordo com a pessoa, eu não vou conseguir conviver com ela, ou sobre aquilo que eu não estiver de acordo, nós dois não vamos caminhar juntos. Se é, por exemplo, para tomar uma decisão, nós vamos, por exemplo, cultuar hoje, vamos supor que é o marido e a mulher, aí o marido fala assim: não, hoje não, nós não vamos não. A esposa fala: não, mas nós precisamos ir. Aí ele fala: não, mas eu não posso ir. Então já vai começar a faltar acordo, não é mesmo? Então, enquanto eles não chegarem no acordo, eles não irão os dois juntos, não caminharão juntos. Se eles, porventura, misericórdia, não chegarem num acordo a respeito desse assunto, como um exemplo que estamos mencionando, um vai e o outro fica. Então, não houve acordo, eles não estarão juntos lá na igreja, ou aqui na igreja. E assim, nós fomos despertados, conforme dizíamos, para associar essa situação que esse versículo, a ideia que esse versículo transmite, com a comunhão. E aí nós pesquisamos qual é o significado de comunhão. Veja aqui alguns conceitos, algumas explicações, alguns significados que nós encontramos. Derivada da palavra koinós, que tem o significado de algo comum, ter parte comum em algo. Então olha só, ter parte comum em algo,
algo em comum. Então, se eu tenho algo em comum com uma pessoa, naquele assunto eu vou ter comunhão com ela, e aí eu poderei caminhar com ela, no sentido que nós estávamos comentando. Porém, naquilo que eu não tiver comunhão, vai ficar muito difícil nós caminharmos juntos, ou quem sabe até impossível, dependendo do caso. Misericórdia. A palavra comunhão pode ter vários significados, como por exemplo, ato ou efeito de comungar, conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências, valores, etc. Participação conjunta com outrem, união. Então esses são alguns significados da palavra comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A comunhão pode ser, para nós os cristãos, pode também estar relacionada com Deus, que é o mais importante, e também com as pessoas, que também têm o seu grau de importância. O Senhor Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando fala coisas, envolve pessoas também, sobre tudo. Sobre tudo, nós devemos amar a Deus. Sobre pessoas, sobre coisas. Então, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí vocês escolham aí, na minha linguagem, né? Claro. Vocês escolham o que vocês vão fazer. Se vocês, a casa de vocês, a família de vocês quiserem servir ao Senhor, muito bem, mas eu já tenho a minha decisão, eu já tenho a minha posição. Então, essa comunhão com Deus, ela deve ela deve prevalecer sobre qualquer outra situação ou circunstância. Então, acima de tudo, a nossa comunhão com Deus, não importa se está fazendo frio, calor, se está chovendo, se o sol está arrebentando mamona, eu tenho que manter a minha comunhão com Deus. Você precisa manter a sua comunhão com Deus, porque Deus é a fonte da vida. Começa por aí. Se você não estiver bem com Deus, as coisas podem até estar bem para você hoje, mas daqui para ali, daqui para amanhã, daqui para depois, você vai começar a descer a ladeira abaixo, as coisas vão começar a dar errado. Por quê? Nós, os cristãos, somos mais abençoados, amém? Glória a Deus por isso. Porém, nós também somos mais perseguidos. Uma coisa não se dissocia da outra. Se você sabe que está sendo mais abençoado, porque hoje você é cristão, do que você era no passado, assim como eu, nós sabemos também, porque conhecemos, porque tivemos as nossas experiências, de saber que o diabo ele quer matar, roubar e destruir, e ele faz o possível para nos prejudicar. O que ele puder fazer, ele vai tentar fazer. Então nós precisamos, para estar cuidados por Deus, protegidos por Deus, nós precisamos estar perto dele. O que nos envolve, o que nos protege, é a presença de Deus, através da sua glória, através do seu Espírito. O Espírito Santo não habita em templo imundo, ou seja, se o meu corpo não estiver também sendo santificado para Deus, separado para Deus, se eu não estiver buscando uma santificação, não só a nível da minha alma, do meu caráter ser transformado, aperfeiçoado, de eu me tornar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, mas também o meu corpo, cuidado com o corpo que nós devemos ter, não só no sentido de não sujar o corpo com o pecado, mas de cuidar bem da saúde, de termos esse cuidado, porque isso é muito importante. Às vezes fala-se pouco nas mensagens, nos ensinos, da importância de nós cuidarmos do corpo. Ora, se o corpo é considerado um templo para a morada de Deus, para a morada do seu Espírito, você não vai cuidar bem desse templo? Misericórdia. Se você não cuida bem, por exemplo, da sua casa, o lugar onde você mora, se vive sujo, se você deixa lá a comida velha perdida para juntar baratas, para juntar insetos,
se for num local, numa chácara, para juntar rato, para juntar outras coisas. Se você não limpa, não cuida bem da sua casa, não mantém as suas coisas em ordem, você está errando. Porque de forma semelhante, se eu tenho que cuidar do corpo porque é morada para o Espírito Santo, a minha casa também tem que ser morada de Deus, o meu lar, onde eu resido, onde eu moro. Ou seja, aonde eu estiver, no que depender de mim, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer o que eu puder fazer para transformar o ambiente num ambiente que agrade a Deus, que atraia a presença de Deus. É a mesma coisa, você convive com alguém, você convive com a pessoa não precisa ser chique, não precisa ser nada demais, mas se a pessoa ela cuida da sua higiene pessoal, ela toma banho direitinho, veste uma roupa limpa, a roupa pode ser velha, não importa, mas está limpinha, ela não está mal cheirosa, você se sente bem. Se a pessoa for uma boa pessoa, uma pessoa de bom convívio, você se sente bem ao lado daquela pessoa. Agora, vai conviver com um andarilho, essas pessoas que não tomam banho, passam meses, até anos sem tomar banho, está fedendo. Misericórdia, se precisar a gente falar com eles, Deus nos mover para falar alguma coisa, fazer alguma coisa, dar alguma coisa, nós vamos fazer, mas nós vamos lá fazer o que Deus quer e vamos embora. Ninguém quer conviver com aquela pessoa, ninguém quer morar numa casa suja, fedendo, ninguém gosta dessas coisas. Quem gosta, aí a pessoa porque já está sendo dominada pelo diabo, porque essas pessoas que estão ali, morando nas ruas como andarilhos, elas já estão dominadas pelo diabo, elas estão dominadas, muitas ficam possessas, enfim. Então o diabo é que é sujo, Deus é limpo, Deus é puro, Deus é santo. Então nós estamos dando esses exemplos para mostrar que se nós quisermos ter comunhão com Deus, para que Ele venha fazer morada em nós, para que Ele esteja conosco onde quer que a gente vá, no que quer que a gente faça, e Ele ande conosco, nós precisamos nos tornar parecidos com Ele. Como que eu vou conviver bem com a pessoa que a minha linha de pensamento, o que eu quero, o que eu penso, o que eu espero, o que eu almejo é totalmente diferente? A pessoa pensa diferente de mim em tudo. Não vou conseguir conviver bem com essa pessoa, não vou andar junto com ela e nem ela comigo, muito menos se for um cristão com um ímpio, a não ser que Deus tenha um propósito, mas dentro do propósito de Deus, porque eu também, não, agora eu vou converter a pessoa, então eu vou namorar com ela, igual muita gente faz. Não, eu vou ganhar ele para Cristo, eu vou ganhar ela para Jesus. Misericórdia, irmão, a palavra de Deus é clara, não há comunhão entre as trevas e a luz, não há comunhão entre trevas e luz, e nós não devemos nos associar com os ímpios. Se não deve associar com o ímpio, você vai casar com o ímpio, você está indo contra Deus, está indo contra a palavra de Deus, vai contra a palavra, vai contra Deus, depois vai dar com os burros na água, vai dar errado, e aí você vai sofrer, amém? Então nós precisamos concordar com Deus. Como que eu vou fazer, pastor Luiz Henrique, para concordar com Deus? Obedecer a palavra dele. E como que se obedece a palavra se você não conhece? Precisa conhecer, meu irmão, precisa conhecer, minha irmã. Glória a Deus. Então aqui nós encontramos ainda mais alguns conceitos. Veja, a comunhão com Deus pode ser entendida como um vínculo de amor, confiança e obediência, onde se compartilham pensamentos, sentimentos e experiências com Deus. Então, um vínculo de amor é o principal, mas não é só o amor no sentido de sentir, é o amor no sentido de conviver, de interagir, de se sujeitar, sabendo que a vontade de Deus é melhor para nós. Nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus, ou seja, eu tenho uma vontade, mas eu sei que essa vontade não está em conformidade com a vontade de Deus, eu tenho que orar para Deus tirar essa vontade do meu coração, porque eu não quero nada que não vem de Deus. Eu sei que o que não vem de Deus é mal, eu sei que o que não vem de Deus vem de quem? Qual é a fonte?
Existem dois senhores, portanto existem duas fontes. Nós temos falado de reinos espirituais, são dois reinos espirituais que nos influenciam: o reino de Deus, o reino do amor e da sua justiça e da sua paz; o reino de Satanás, que é o reino da desgraça, da maldição, da destruição, do sofrimento. Misericórdia. Então é assim, nós temos que compartilhar, e também levando isso para as pessoas, nós temos que compartilhar os pensamentos, ou seja, ter uma linha de raciocínio, de pensamento parecida, semelhante, se não em tudo, mas na maioria das coisas. Os sentimentos também da mesma forma, e as experiências. Por exemplo, vai casar uma pessoa madura já, quem sabe na terceira idade, assim como eu. Vai casar com uma jovem, com um adolescente? Misericórdia, não vai dar certo. As experiências são totalmente diferentes. Ela vai querer viver coisas que eu já vivi, que não me interessam mais, que não tem mais valor para mim, que eu não preciso mais passar por aquelas experiências. Então não vai dar certo. São exemplos que nós estamos trazendo para ilustrar e explicar, tentar explicar melhor para você, facilitar o seu entendimento. Ainda uma harmonia no modo de sentir, pensar, agir e identificar-se com Deus, uma consideração do que Deus pensa e como Ele quer que se haja e sinta. Na verdade, nós temos que nos tornar parecidos com Deus. Por quê? Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O homem perdeu essa imagem de Deus, a semelhança de Deus, quando o pecado entrou lá no Éden, através de Eva e de Adão. Aí o homem perdeu essa semelhança com Deus, tanto assim que nós precisamos nascer de novo para receber um novo Espírito. Esse Espírito que vem de Deus é um Espírito novo, no sentido de que ele não está mais morto por causa do pecado, ele está vivo, e é através desse novo Espírito é que vem a natureza de Deus, vem para nós, através do Espírito Santo, se ligando ao nosso Espírito e trazendo tudo que é de Deus, tudo que é próprio de Deus, os pensamentos de Deus, as vontades de Deus, os sentimentos de Deus. O homem, a mulher de Deus, se ele se dedicar em se aproximar mais de Deus, em conhecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, ele vai receber as coisas de Deus. Deus não dá nada para quem não vai valorizar. O que é de Deus, Deus vai te dar, se ele olhar para o seu coração, se ele olhar para você e reconhecer que você vai usar bem, fazer bom uso, que você quer fazer bom uso da bênção. Porque veja, Esaú menosprezou o direito que era dele, a bênção que era para ele, não passou para Jacó? Passou, mas por quê? Porque Deus é mau? Mas Jacó foi lá e manobrou ele com a mãe dele, manipularam e tiraram o direito de Jacó. Não foi assim. Deus permitiu que eles fizessem aquela trama, como eles realmente fizeram, mas porque Esaú já havia rejeitado anteriormente, Esaú já havia menosprezado, rejeitado a bênção. Então quem perdeu a bênção foi o próprio Esaú, não foi Jacó que foi lá e tomou a força, ou mesmo usando de artifícios, de engano. Não, teve a situação do engano? Teve, mas Deus permitiu e referendou a transferência da bênção de Esaú para Jacó, porque Esaú rejeitou. Só que Deus, Ele sabe as coisas antecipadamente, Deus é presciente, tanto assim que nesse caso, nesse exemplo de Esaú e Jacó, quando a mãe estava grávida, os dois, dos gêmeos, os dois ainda no ventre da mãe, já lutavam entre si, um querendo nascer primeiro do que o outro. Deus revelou para a mãe que o mais novo é que herdaria a bênção, o mais novo é que receberia o direito da primogenitura, e não o mais velho. Por quê? Porque Deus já nos conhece antes de nós nascermos. Glória a Deus. Porque na verdade a verdadeira vida que nós temos, ela é no Espírito.
Se Deus criasse, assim como tem a passagem do vale de ossos secos, Deus criou daqueles ossos secos, deu vida para eles no sentido do corpo, ossos com ossos, carne, músculo e tudo mais. E depois eles receberam uma alma, eles se tornaram alma vivente, mas ainda não tinham um espírito. Então eles ainda não eram seres humanos como nós. A pessoa, para receber a vida mesmo, ela precisa do espírito, e esse espírito vem de Deus, é inclusive imortal, não vai morrer nunca. Agora, para onde nós retornaremos depois da nossa morte aqui na terra, ou caso sejamos arrebatados, ou individualmente ou coletivamente, quando Jesus retornar, é que é a grande questão, ou seja, nós vamos para o céu ou vamos para o inferno? Misericórdia para o inferno, né, irmão? Então, faça tudo que você precisar e puder fazer para assegurar a sua entrada no céu, assim como eu tenho feito em relação a mim, amém? Agora, em relação às outras pessoas, diz assim algumas pesquisas que nós fizemos: a comunhão com os outros membros da comunidade pode ser entendida como uma participação comum no conhecimento do Filho de Deus, uma participação comum nos sofrimentos da carreira cristã, um compartilhar alegre do pão e do vinho na celebração da ceia do Senhor, um chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, uma participação efetiva na vida dos irmãos. A comunhão é um exercício espiritual que fortalece a fé e a coesão da comunidade, amém? Então, nós somos comparados como membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. A igreja, o povo de Deus, os cristãos, têm essa comparação na própria Bíblia. Nós somos considerados a noiva e pertencemos ao mesmo corpo. É como se fosse um braço, outro fosse uma mão, o outro braço, outra mão, enfim. E o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. A cabeça é que comanda tudo, todo o corpo. Então nós pertencemos, somos membros de um mesmo corpo, portanto não pode haver discórdia. Imagina se um braço for querendo brigar com o outro: não, eu quero ir para lá, não, eu quero ir para cá. Vai ser um problema muito sério, não é mesmo? Então nós precisamos compreender isso. Se queremos ter uma boa comunhão com Deus, queremos que Deus nos abençoe mais do que tem abençoado, nós precisamos também entrar em comunhão com os membros do corpo, para ficarmos unidos no mesmo propósito. Ou nós não temos um só propósito? Em muitos aspectos, no sentido da cristandade, de sermos servos de Deus, filhos de Deus, ovelhas do mesmo pastor que é o Senhor Jesus, nós temos que caminhar na mesma direção. Qual é essa direção? Um caminho santo, um caminho reto, um caminho justo, um caminho de bem, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Ele é o caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que caminhar com Jesus. Ele é o nosso pastor, é Ele que tem que nos conduzir. Vai para cá, você vai para lá, você vai para frente, você vai, não, você para. O Senhor Jesus é o nosso dono, Ele é o nosso pastor, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que ter comunhão para ouvirmos, para entendermos a voz de Deus, para entendermos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra hoje, representando a si mesmo, ao Pai e ao Filho. Então são três em um. Nós não compreendemos esses mistérios. Lá, quando estivermos no céu, nós vamos entender melhor. Aqui nós temos muitas limitações para entender, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está hoje aqui sobre nós, que está hoje nos conduzindo, está nos mostrando o caminho, que nos corrige, que nos constrange ao arrependimento dos nossos erros, que nos faz conhecer o pecado, a justiça e o juízo. No outro dia eu estava me esquecendo, né? Eu citei dois fatores, esqueci de um. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então, se nós quisermos ter comunhão com Deus, precisamos também ter comunhão com os irmãos. Como que eu posso agradar a Deus se eu sei que
tem alguém passando fome, eu tenho condições de ajudar, nem que seja com um arroz, com um feijão, com um óleo, com alguma coisa, e eu não faço. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, você está agradando a Deus se você não fizer, não ajudar o seu próximo na sua necessidade? Se você sabe que tem uma pessoa precisando de oração, que está passando uma luta, está passando um problema, está enfermo, e você não ora, ou eu não oro pela pessoa, eu também estou deixando de fazer o bem. Glória a Deus. Então, Deus nos aperta de várias formas, meus irmãos. Ele nos aperta mesmo, mas é para o nosso bem, porque nós temos que deixar das coisas do velho homem. O velho homem, a velha natureza, a natureza carnal que não morreu totalmente. Por isso que nós precisamos crucificar essa natureza, crucificar a natureza carnal que ainda há em nós. Nós precisamos fazer morrer essas vontades carnais. Então o egoísmo, pensar só em si, pensar em primeiro lugar em si mesmo, precisa morrer em nós. Agora eu preciso pensar e querer e desejar e fazer o bem para o meu próximo. Eu preciso cuidar de mim? Preciso, mas como estamos falando, se sabemos que tem alguém precisando de ajuda, eu preciso ajudar, no que eu puder. No mínimo orar você pode. Orar não te custa nada, você não paga nada, você não precisa ter dinheiro no banco, mas orar a Deus, interceder pela pessoa, com certeza você pode. Isso é agradável a Deus. Agora, se nós estamos vendo alguém com necessidade, alguém sofrendo, alguém enfermo, e nada fazemos para ajudar a pessoa, como é que você pode ter uma boa comunhão com Deus? Deus vai olhar para você e vai te amar, vai te aplaudir, vai querer estar pertinho de você. Nossa, ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, né? Está fazendo aquilo ali, não está ajudando o próximo, mas ela é muito lindinha, ele é muito lindinho. Ah, misericórdia, irmão. Vai se enganar, deixa de ser bobinho, né? Deus não age assim não. Deus é justo, amém? Deus é amor? É. Deus é bom? É. Mas Ele é justo e Ele preza pela justiça. Se você procurar viver, andar em retidão e justiça, ou seja, os seus atos forem atos de justiça, atos retos aos olhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, você será mais abençoado. Caso contrário, você vai padecer, você vai colher as consequências dos seus atos, você vai colher o que você plantar, amém? Num certo sentido também a palavra comunhão, ela se traduz através de outra palavra que é derivada do original koinós, que é a koinonia. A koinonia passou a significar a comunhão que devemos ter com Deus e uns com os outros, é o que nós acabamos de falar, comunhão com Deus e uns com os outros. O termo koinonia, ou comunhão, denota a participação mútua, estar associado com alguém, estar envolvido com alguém, ter parte com o outro em alguma coisa em comum. Aí está aí a comunhão. A palavra koinonia é muito comum entre os cristãos e significa também companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus, é o que nós falávamos antes. Glória a Deus. Vamos ver agora alguns versículos, algumas passagens da palavra do nosso Deus, para reforçar, referendar, confirmar tudo isso que nós lemos agora. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso de número 14. Atos, capítulo 1, verso 14. Por favor, Jesus, me ajuda aqui. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra em Atos 1,14: todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele Jesus. Então ali faz uma referência em Atos, no capítulo 1, da comunhão que
estava vendo o que havia entre eles, entre os discípulos de Jesus, entre os seguidores de Jesus, entre inclusive as mulheres que acompanhavam, eram atuantes no ministério do Senhor Jesus, e em particular Maria, e também os irmãos de Jesus. Depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou, os irmãos dele, que não criam que ele era o Messias, passaram a crer. Antes eles não acreditavam, eles não compreendiam e não acreditavam que o irmão deles era o Messias, era o Filho de Deus encarnado. E aí depois eles passaram a crer, por isso que eles estavam lá também. Glorificado seja o nome do Senhor. Então o objetivo principal aqui que nós queremos salientar, lendo esse versículo, é que eles estavam unânimes em oração, estavam unidos, unânimes, estavam unidos uns aos outros, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, de permanecer ali em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aguardando, segundo a ordem de Deus, o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vos envio outro Consolador. Quando é que houve uma manifestação da presença, da chegada do Espírito Santo de forma significativa, de forma clara, objetiva, de forma visível? Foi o que aconteceu durante a festa de Pentecostes, em que ali, depois no capítulo 2, seguindo para o capítulo 2, no dia de Pentecostes, vamos ler para relembrar, versos 1, 2 e até o 4. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Olha lá, eles estavam lá unânimes, orando e aguardando, segundo a ordem de Deus, a descida, a chegada do Espírito Santo. E olha o que aconteceu. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta da casa, de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles, uma língua sobre cada um, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Então essa foi a situação onde aconteceu aqui o que nós lemos no versículo de número 14 de Atos 1. Vamos então para Atos 2 agora, 46 e 47. Glória a Deus. Então nós só temos condições de fazer a vontade de Deus plenamente, totalmente, quando nós recebemos poder de Deus através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vindo sobre nós, ele é que nos capacita, é Deus que nos capacita para fazermos o que ele quer. Até mesmo para obedecer a Deus, sem o Espírito Santo é impossível, sem a participação de Deus é impossível. Um homem carnal, natural, que não tem o Espírito Santo ainda, porque não nasceu de novo, ele não consegue obedecer a Deus. Ele está mais preocupado, mais interessado em satisfazer as suas próprias vontades, de forma egoísta, pensando em primeiro lugar nele, em segundo lugar nele, em terceiro lugar nele, quem sabe lá pelo 10º lugar ou 20º lugar ele pensa em outra pessoa. Misericórdia. Atos 2, 46 e 47 diz assim: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, ou acrescentava, as pessoas que iam sendo salvas ou acrescentadas. Então, através daquela comunhão
bonito, daquela comunhão verdadeira, sincera entre eles. Estavam ali orando, louvando a Deus, adorando a Deus. Isso foi impactando, foi influenciando outras pessoas que viam ali algo que eles também queriam experimentar, queriam desfrutar, porque quem não quer estar numa boa comunhão, né? Você não quer estar numa boa comunhão com a sua família, com seus amigos? É claro, só se a pessoa não for boa da cabeça para não querer isso, porque é maravilhoso. Mas se eu não estou numa boa comunhão com Deus, eu vou ter muita dificuldade para ficar numa boa comunhão com as pessoas também. A nossa felicidade no sentido natural, normal aqui na terra, ela depende fundamentalmente, primordialmente de eu ter um bom relacionamento com Deus, porque se eu não estiver bem com Deus, eu não vou ter paz no meu espírito, o meu coração vai ficar atribulado, os meus pensamentos começam a ficar confusos. Eu quero tratar bem uma pessoa, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas daqui a pouco, um instantinho, eu perco a vontade. Então são coisas que nós precisamos compreender, que para vivermos bem, para desfrutarmos das bênçãos que Deus tem para nós, é fundamental nós estarmos numa boa comunhão com Deus, mas também com as pessoas. Mas em primeiro lugar, vem de Deus para nós o que nós precisamos para conseguir conviver bem com as pessoas, com os nossos semelhantes, com os nossos iguais. Amém? Vamos então caminhando já para finalizar a mensagem. Eu notei um comentário aqui sobre essa questão de estar unânimes orando. Vamos ler aqui antes de passar para Filipenses 2. Nós vamos ler depois Filipenses 2, os primeiros versos, para finalizar a mensagem de hoje. Sobre estarem unidos, orando, unânimes, diz assim: unânimes em oração significa estar em acordo e em união para orar. Então aí está a comunhão, está o acordo que precisa haver. Nós convocamos você para vir no culto, você não vem, então você não está entrando em acordo conosco. Aí agora você vai consultar a Deus para saber se Deus está te aprovando ou não. Nós convocamos para uma vigília ou para um culto de oração, você também não vem. Aí você se acerta com Deus aí, vê se Deus está te aprovando, se Deus está gostando do que você está fazendo ou deixando de fazer. Amém? É você e Deus. Unânimes em oração significa estar em acordo e em união para orar, com o objetivo de sintonizar os pedidos, agradecimentos e intercessões com a vontade de Deus. Entrar em sintonia com Deus. Você já viu um conjunto, uma orquestra, um coral? Quando está bem sintonizadinho uns com os outros instrumentos, cada instrumento respeitando a melodia, o momento certo de entrar um instrumento, outro instrumento, a maneira, a melodia, a sintonia está perfeita, o coral da mesma forma, cada um sabendo o seu tom de voz, sabendo a hora certa de cada um participar. É maravilhoso, é lindo, mas se não tiver em sintonia, vira uma coisa feia, vira uma bagunça, fica desagradável e não vai traduzir, expressar, transmitir aquilo que é a proposta, que é, no nosso caso, que é glorificar a Deus, que é enaltecer as grandezas de Deus, que é adorar a Deus, que é transmitir, é atrair a presença de Deus, a glória de Deus para nós, para que nós possamos sentir no nosso espírito e na nossa alma a presença de Deus, a presença de Deus. Nós atraímos a presença de Deus quando nós estamos dispostos a fazer o que Ele quer, a obedecer a Ele, nos sujeitar a Ele, amém? E reconhecer quem Ele é e a importância que Ele tem para nós. Finalizando então em Filipenses, nós vamos ler para o contexto dos versos 1 ao 4, Filipenses 2, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: glória a Deus. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Olha só, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo tipo de amor, um só Espírito, uma só atitude. Isso é comunhão. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então o que é mais importante, eu ou outro? Eu sou importante para Deus, mas enquanto o que eu posso fazer, eu tenho que priorizar fazer pelo outro, porque quando eu faço pelo outro, eu recebo mais de Deus. Amém? Esse é o entendimento correto da mentalidade de Deus, do propósito de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo, nos doarmos para o nosso próximo. O próprio Deus doou o seu Filho por amor a nós, para vir e se sacrificar por nós. Essa é a prova verdadeira de amor, é doar. Quem se doa, assim como Jesus se doou por nós, assim como Deus enviou Jesus em doação por nós, nós também temos que aprender que o verdadeiro amor é esse, é nos doarmos para o próximo, é fazer pelo próximo aquilo que está ao nosso alcance fazer. Eu não vou fazer além do que eu posso, mas dentro do que eu posso, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, eu preciso fazer. Verso 4: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Eu preciso cuidar dos meus interesses? Sim, preciso cuidar da minha vida, preciso da minha casa, da minha família, de tudo que diz respeito a mim, que está sobre a minha autoridade, está sobre a minha responsabilidade, mas eu preciso também ajudar o outro a cuidar dos interesses dele, porque se nós nos unirmos, o poder de Deus será maior. Aconteceu lá no derramamento do Espírito Santo, lá em Pentecostes, houve até um terremoto. O poder de Deus foi tão grande que ali a casa tremeu. Os vizinhos que não estavam sabendo o que estava acontecendo ficaram assustados com aquele tremor e vieram ver o que estava acontecendo. Glória a Deus. Então, se nós queremos receber mais de Deus, mais poder de Deus para fazermos o que Ele quer que a gente faça, nós precisamos entrar em comunhão também com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. Amém? Se nós, Jesus falou certa feita, se ao colocar uma oferta lá no gasofilácio, o seu irmão tiver alguma coisa contra você, vai reconciliar com ele primeiro, porque senão Deus não vai receber a sua oferta. Então vai primeiro reconciliar com o seu irmão, senão Deus não responde a sua oração. Se você estiver em pecado, no sentido de que não está reconciliado ainda com alguém, ou com seu cônjuge, ou com quem quer que seja, reconcilia com ele rapidamente, porque isso vai fazer impedimento nas suas orações. Você vai orar e Deus muitas vezes, em algumas coisas, Ele não vai te atender, não vai te responder. Amém? Glória a Deus. Então vamos aproveitar que esse tempo que está se avizinhando, Natal agora no próximo dia 25, novo ano 2025 chegando, e vamos entrar em comunhão em primeiro lugar com Deus e também com as pessoas, porque aí sim Deus se agradará de nós e nos abençoará mais ainda, e especialmente o corpo de Cristo, dentro de cada igreja, de cada congregação, precisa ter essa união, nas famílias e no meio da igreja de Deus, da noiva, do corpo de Cristo, precisa ter comunhão. Se não está tendo comunhão, vamos nos consertar, vamos reconciliar, vamos entrar em comunhão uns com os outros e também com Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por essa oportunidade de hoje estarmos na sua casa, de desfrutarmos da sua presença, da sua comunhão com o Senhor e entre os irmãos. E assim, meu Deus, nós te pedimos que essa mesma comunhão que estamos sentindo aqui alcance a todos quantos vão depois ver essa mensagem por outros meios através da internet. Alcança, capacita, dê graça, dê força para que cada um de nós faça o que o Senhor quer, o Senhor espera, que o Senhor requer de nós, tendo uma boa comunhão com o Senhor e também com todos os nossos irmãos, com o nosso próximo, nosso semelhante. Em nome de Jesus eu declaro todos libertos
curados e abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.